Antes de continuar vendo, quero que hagas algo agora mesmo. Pensa no rosário que tienes em casa, é o que usas normalmente, é o que está em el cajón de la mesita de noite, é o que recebiste em tu primeira comunhão, é o que cuelga del espejo del coche, é o que llevas en la bolsa desde hace años sin saber muy bien por qué, pero sin poder dejarlo. Piensa en él, piensa en su color, porque lo que voy a decirte en este video tiene todo que ver con ese objeto que en este momento está en algún lugar de tu casa ou de tu vida. Existe um color específico de rosário que aparece com uma frequência preocupante em los casos pastorales mais delicados que acompanham. Um color que se vende em todas as tiendas religiosas, que se regala em bautizos e primeiras comuniones, e que según todo lo que la tradición espiritual de la iglesia enseña sobre los objetos sagrados y su uso, no debería estar en ningún hogar católico de la forma en que habitualmente está. Quédate hasta el final, porque vou explicar-te com precisão qual é esse color, porque genera os problemas que genera e que debes fazer se tienes uno em casa. Se aún não estás suscrito ao canal, hazlo agora e ativa a campanita. Deixa tu like antes de continuar, porque isso ajuda a que este conteúdo chegue a mais pessoas que necessitam este mensagem. Necessito começar com algo que a maioria de los católicos não sabe, aunque lleve um rosário durante décadas. O rosário não é uma joia, não é um acessório devocional, não é um objeto de decoração religiosa para deixar em la mesa de noite e dar um aspecto mais espiritual ao quarto. O rosário é uma arma. Digo esto não para ser dramático. Lo digo porque é exatamente lo que a tradição de la iglesia, los papas, los santos e los exorcistas han afirmado durante siglos. É el arma que a Virgem entregou a Santo Domingo em el siglo XIII, em um momento em que a iglesia estava sendo atacada por dentro e por fuera. É o arma que, segundo o testemunho de inumeráveis exorcistas a lo largo de la história, hace que o inimigo reaccione com uma violência que nenhuma outra oração ordinária produz. É o arma que Nossa Senhora de Fátima pediu explicitamente que se usara em los tempos que estão por venir. E como toda arma, tiene reglas de uso. Tiene condições em las que é mais eficaz e condições em las que sua eficácia diminui ou em casos específicos que veremos hoje, pode volver-se problemática. Estas regras existem, estão documentadas na tradição espiritual católica, e a maioria de los fieles nunca las ha escuchado porque nadie se las enseñou. O color del rosário é uma dessas reglas, não a mais importante de todas, pero tampouco um detalhe irrelevante. E quando entiendas a razão teológica e espiritual detrás de isto, compreenderás por que não é exagerado afirmar que certos colores não deveriam estar em determinados contextos. Antes de entrar em los colores específicos, necessito explicar-te algo sobre a natureza de los objetos sagrados na tradição católica, algo que a mentalidade moderna ha borrado quase por completo, pero que é essencial para entender todo o que vem a continuação. Os objetos sagrados não são neutros. Um rosário bendecido por um sacerdote não é o mesmo que um rosário sem bendição. Não porque as cuentas sejam diferentes, sino porque a bendição é um acto real que cambia a relação de esse objeto com o espiritual. Lo inscribe em uma dinâmica de proteção e consagração que tem efeitos concretos. O Catecismo da Igreja Católica ensina com claridade que os sacramentales, entre os quais se incluem os objetos bendecidos como o rosário, actuam por la oração da Igreja e disponem a receber a graça. Não são magia, não funcionam independentemente da fé, pero tampouco são indiferentes. E se isto é verdade para a bendição, também lo é para outros factores que afetam o uso e o estado de los objetos sagrados, incluindo, como veremos, o color. Antes de que te preocupes em excesso, quero dizer algo que é importante manter em perspectiva. O color de tu rosário não determina se tu oração chega a Deus ou não. Isso depende de tu coração, não de las cuentas. Um rosário de qualquer color, rezado com fé genuína e um coração limpio, é uma oração poderosa que chega a Deus e a la Virgem. O que estamos tratando hoje não é a eficácia da oração em si. Estamos falando de algo diferente, de los significados que certos colores han adquirido a lo largo de la história e no âmbito espiritual, de las associações que determinadas tonalidades têm em la simbologia religiosa e em la simbologia opuesta a lo sagrado, e de casos pastorales documentados em los que certos rosários de colores específicos estiveram presentes em situações que requeriram discernimento espiritual. Hablemos de los colores. O branco é o color de la pureza e de la fe nueva.
En la liturgia católica, el blanco se usa en las grandes fiestas del Señor, en Navidad, en Páscoa, en las fiestas de la Virgen. Um rosário branco é especialmente apropriado para primeiras comunhões, bautizos e matrimônios. Simboliza el alma que se acerca a Deus sem mancha. Es um color de comienzo, de gracia nueva, de apertura a lo divino. El azul es el color mariano por excelencia. La Virgen aparece representada com um manto azul em praticamente toda a iconografia católica desde os primeiros siglos. Um rosário azul tem uma conexão simbólica direta com a intercessão mariana. Es quizá o color mais apropriado para quem reza o rosário como devoção central de sua vida espiritual, no por superstição, sino porque o azul carga siglos de tradição mariana que orientam o coração. El rogo es el color del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo y de los mártires. En la liturgia el rogo se usa en Pentecostés y en las fiestas de los mártires. Un rosário rogo tiene una connotación de fortaleza espiritual, de disposición a sacrificio, de conexión con la pasión de Cristo. Es un color de fuego espiritual muy apropiado para rezar los misterios dolorosos o en momentos de prueba intensa. El verde es el color de la esperanza y del tiempo ordinario en la liturgia. Um rosário verde é perfeitamente apropriado e sua simbologia apunta à la perseverancia, ao crescimento espiritual gradual, à la fé que se desarrolla no cotidiano. El dorado é o color de lo divino, de la gloria, de lo eterno. En la iconografia sagrada, el dorado representa a luz de Deus que não tiene fuente natural. Um rosário dourado orienta simbolicamente hacia a perspectiva de la gloria eterna, de la oração escatológica, de quem reza desde la certeza de la victoria. El morado é o color de la penitência, de la quaresma e del adviento. Um rosário morado é especialmente poderoso em los tempos litúrgicos penitenciais. Dispõe o coração à la conversão, ao exame de consciência, ao reconhecimento de la própria necessidade de Deus. E então se chegamos ao color de o que necessito falar com mais atenção. Quédate, porque vou explicar-te exatamente qual é, por que genera as situações que genera e que debes fazer se tienes uno em casa. É o color que mais consultas pastorais me genera, é o que aparece com uma frequência que já não me surpreende, pero que não deixa de chamar-me a atenção nos casos que chegam hasta mim, é o que se vende mais vivamente em tendas religiosas sem que nadie adverta sobre seu uso, é o que está em milhões de hogares católicos sem que nadie haya explicado sua carga simbólica, é o negro. Antes de que cierres o vídeo pensando que é uma exageração, deixa-me explicar-te com precisão por que este color merece uma conversação seria. O negro em si mesmo não é um color maligno. É o primeiro e com claridade, não existe nenhum documento do magistério que diga que o negro é um color proibido para objetos sagrados. O negro é o color do luto em la tradição ocidental. É o color que a liturgia usava em las misas de defuntos antes de la reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Tinha uma história larga e legítima dentro do contexto espiritual católico. O problema não é o negro como color litúrgico. O problema é o negro como color de rosário dentro do contexto de lo que este color ha passado a significar no âmbito de lo opuesto a lo sagrado, no contexto do ocultismo, de la brujeria, de las práticas esotéricas que existem em Brasil e em outros países com uma presença que muitos católicos preferem não admitir porque les incomoda. O negro é o color de las entidades de las tinieblas, de los rituales de malefício, de los objetos cargados com intenções contrarias a Deus. Los exorcistas sabem isto com propriedade. O padre Gabriele Amorto, exorcista do Vaticano durante décadas e autor de obras ampliamente documentadas sobre o tema, registrou em seus escritos que entre os objetos encontrados em las casas de personas a las que atendió em situações de opressão espiritual, havia rosários negros que haviam sido utilizados em rituales de inversão, es decir, rituales que tomam um objeto sagrado e lo usam deliberadamente para lo contrário de seu propósito. Isto não é invenção. Está documentado por um dos sacerdotes que mais casos de liberação espiritual acompanhou no século XX. Um rosário negro comprado por ti mesmo em uma tenda religiosa de confiança, bendecido por um sacerdote e utilizado regularmente em tua oração, não tem nenhum problema. A intenção de quem lo fabricou, de quem lo regalou e de quem lo usa é o que determina sua realidade espiritual. E se essa intenção é a oração, a devoção mariana, e o desejo genuíno de acercar-se a Deus, esse rosário negro é um objeto sagrado e santo.
pero há situações que chegam a mim com uma frequência pastoral que não puedo ignorar. Situações em las que alguém recebeu um rosário negro como regalo de uma pessoa cuja trajetória espiritual é, como mínimo, confusa. Situações em las que um rosário negro apareceu em casa sem que nadie sepa exatamente como chegou. Situações em las que foi comprado em um mercado de pulgas ou em um puesto que vendia indistintamente objetos religiosos e objetos de uso esotérico. Em estes casos, lo que a prudência pastoral recomenda é lo mesmo que o sentido comum espiritual indicaria. Se tienes dúvidas sobre a procedência ou a intenção com la que um objeto foi fabricado ou regalado, e esse objeto será usado em tu oração, desiste de ele, não porque tengas a certeza de que está cargado de algo malo, sino porque a oração merece um contexto de claridade e de paz. E rezar com um rosário cuja procedência te genera dúvidas não te dá esse contexto. Isto não é superstição. É exatamente o contrário de la superstição. A superstição diria que o color negro do rosário te prejudicará independentemente de qualquer outra coisa. O que eu digo é muito mais matizado, é o contexto de procedência e uso importa. E quando há dúvidas, a prudência é preferível a uma exposição innecessária. Há outro elemento que necessito añadir aqui e que considero importante. Em Brasil e em outros países, existe uma prática que os exorcistas e sacerdotes de acompanhamento pastoral conhecem bem, la de tomar um objeto de aparência inocente, a vezes incluso um objeto aparentemente religioso, e sometê-lo a rituais, com a intenção de que actue como veículo de algo sobre a persona que lo recebe ou lo usa. Não sou eu quem afirma isto como uma hipótese. São os exorcistas que trabalham em estas regiões. São os sacerdotes de pastoral que han documentado estes casos a lo largo de décadas. São os próprios testemunhos de pessoas que praticaram estas coisas, se converteram e logo explicaram como funcionava. O rosário negro é um dos objetos que aparece com maior frequência em estes contextos, não porque o negro seja intrinsecamente malo, sino porque é o color que estas práticas preferem para os objetos que desejam invertir ou carregar. Por isso, o discernimento sobre a procedência de um rosário negro não é paranoia. É um cuidado pastoral legítimo, fundamentado em décadas de experiência de quienes trabalham diretamente com a liberação espiritual. Então, ¿qué debes fazer? Se tienes um rosário negro que compraste tu mesmo em uma tienda religiosa de confiança, que foi bendecido por um sacerdote que usas regularmente em tu oração, não há motivo de alarma, sigue rezando com ele. Se desejas que um sacerdote lo bendiga novamente por paz interior, hazlo, pero não há nenhuma razão para preocupar-te. Se tienes um rosário negro cuja procedência não conheces bem, se foi um regalo de alguém de quem não tienes certeza sobre suas práticas espirituais, se apareceu em tu casa sem que nadie sepa de dom divino, se foi comprado em um puesto que mesclava objetos religiosos com objetos de outro tipo, em nesses casos a prudência é clara. Deshaste de él, não lo tires simplesmente a la basura, porque isso não resolve nada desde o ponto de vista espiritual. Entrégalo a um sacerdote para que lo destrua de maneira apropriada, ou queima-lo tu mesmo em oração, pedindo que qualquer intenção contrária a Deus que pueda haver em él seja anulada por la sangre de Cristo. Não se lo regales a nadie. Não lo dejes em um rincão pensando que lo resolverás depois. Resuélvelo hoje. Há pessoas que me escrevem dizendo: Padre, resuélvelo rosário, pero siento que as palavras salen e não chegam a nenhum lugar. Que llevo anos com as cuentas en la mano sem entender exatamente lo que estou rezando. Que tenho batalhas em minha vida que a oração por si sola não parece resolver. Quando hablo com estas pessoas, quase sempre encontro o mesmo. Rezam o rosário como um ritual automático, sem compreender a dimensão de combate espiritual que há em cada mistério, sem saber que cada decena é uma posição estratégica em uma batalha que já está ganada, pero que necessita ser assumida conscientemente. O rosário não é uma repetição automática que produz efeitos por acumulação de palavras. É uma meditação, é uma contemplação, é uma forma de colocar-te dentro de los mistérios de la vida de Cristo e de la Virgem para que esses mistérios actuem em ti e através de ti em las batalhas que estás enfrentando. Os santos que mais devotamente rezaram o rosário desde Santo Domingo hasta São Juan Pablo II sempre lo descreveram de la mesma maneira, não como uma obrigação que cumprir, sino como um encontro que esperavam, não como um ritual que protege por el simple hecho de realizar-se, sino como uma conversação viva com pessoas vivas, com Cristo e com Maria, que têm tanto interesse nessa conversação como tu. Essa é a diferença entre rezar o rosário e usar o rosário como arma.
Rezar el rosário es passar las cuentas. Usar el rosário como arma es entrar en los misterios con consciência de lo que está en juego, com claridad sobre la batalha específica para la cual estás usando essa oração e com a certeza de que a vitória já te pertenece porque pertenece a Cristo. Antes de continuar, necessito dizer algo importante para equilibrar todo o que he hablado sobre o rosário negro. La gran mayoría de las personas que tienen un rosario negro en casa lo tienen porque su abuela se lo regaló, porque lo compró en una tienda religiosa sin ninguna intención oculta detrás, o porque lo recibió en algún momento de su vida de forma completamente inocente. En esos casos no hay absolutamente nada de que preocuparse. La intención de quien lo fabricó, de quien lo regaló y de quien lo usa es lo que determina la realidad espiritual del objeto. E se essa intenção é a oração e a devoção mariana, esse rosário negro é sagrado e santo. O que señalo hoje não é o color negro em si. É a pergunta que todo católico deveria hacer-se sobre qualquer objeto que utiliza em la oração. Sé de onde vem este objeto, sé com que intenção foi fabricado ou regalado. Há algum motivo para dudar de sua limpeza espiritual? Se a resposta a estas perguntas é tranquilizadora, reza com esse rosário com paz e confiança. Se a resposta genera alguma dúvida, resuelve-la. Haz que um sacerdote lo bendiga novamente, ou este simplesmente desaste de él e consiga uno nuevo com uma história clara e uma bendição recente. Não porque o anterior necessariamente te haya hecho algum mal, sino porque a oração merece um contexto de paz interior absoluta. E se há algum elemento em tu entorno que genera inquietude, aunque seja pequena, é melhor resolver-lo que seguir convivendo com ela. Antes de cerrar, quero dar-te 3 coisas concretas que puedes fazer esta mesma semana. A primeira é revisar o rosário que usas. Se tienes dúvidas sobre sua procedência, resuelve-las. Se não tienes dúvidas, continua rezando com paz. A segunda é pedir que um sacerdote bendiga tu rosário se nunca se ha hecho ou se ha passado muito tempo. A bendição não é uma formalidade burocrática. É um acto real que cambia a relação do objeto com o espiritual. Vale a pena hacerlo com intenção e presença. A terceira ação é esta. A próxima vez que reces o rosário, intenta estar presente em um solo mistério, solo uno. Não necessitas transformar toda tu forma de rezar de uma vez. Elige um mistério e quédate en él. Pensa em lo que está ocorrendo en essa escena. Pensa em que batalha de tu vida se conecta com lo que esse mistério representa. E pide com essa conexão ativa em el coração. Essa diferença entre rezar o mistério e estar dentro do mistério é a diferença entre um ritual automático e uma arma desplegada com consciência. O inimigo não teme os objetos religiosos, teme a fé que existe detrás de eles. Um rosário de color mais hermoso e apropriado do mundo, rezado sem fé, sem atenção, sem um desejo genuíno de encontro com Deus e com a Virgem, não produz nenhum efeito espiritual real. É um objeto bonito, nada mais. Um rosário de qualquer color, rezado com fé viva, com o coração presente, com a consciência de lo que cada mistério significa e de la batalha que cada decena libra, é uma arma de uma potência espiritual que o inimigo conhece perfeitamente e ante la qual não pode permanecer indiferente. Por isso, o primeiro trabalho não é revisar o color de tu rosário, o primeiro trabalho é revisar a qualidade da atenção que das quando lo rezas. Estás presente quando rezas? Sabes o que estás pedindo em cada mistério? Tienes claridade sobre a batalha específica para a qual estás usando essa oração? Porque o rosário não é uma repetição que protege por acumulação de palavras, é um encontro, é uma contemplação, é uma forma de colocar-te dentro de los mistérios de Cristo e de Maria para que esses mistérios actuem em ti. Eu sou o Padre Gilmar e estarei aqui no próximo vídeo com mais conteúdo para profundizar tu vida espiritual. Senhor, neste momento há pessoas que estão mirando o rosário que têm em casa com ojos diferentes a los desta manhã, que quizá estén revisando sua procedência, que talvez se estén perguntando se realmente han rezado ou simplesmente han recitado. Te pido que esta pergunta nos genere ansiedade, sino claridade, que produzca no medo, sino um renovado desejo de tomar esse objeto em las manos com uma consciência nova. La consciência de que não é um adorno, é uma arma, tu arma, la que tu mesmo pusiste em las manos de tu madre, para que ella la pusiera en las nuestras. Que a partir de hoy quien rece el rosario en esta audiencia, lo rece sabendo lo que tiene en sus manos, sabendo contra que lo usa e sabendo desde que victoria lo reza, la tuya, que já está conquistada. Amém. Se este vídeo cambiou a forma em que miras o rosário que tienes em casa,
Compártelo con alguien que sabes que reza el rosario todos los días, pero que quizá nunca ha escuchado nada de esto. Suscríbete ao canal para continuar este caminho de crescimento espiritual juntos. E antes de irte, cuéntame aqui nos comentários, después de todo lo que escuchaste hoy, ¿vas a revisar el rosario que tienes en casa? ¿Tienes alguno de procedencia dudosa que ahora vas a resolver? ¿O descubriste hoy algo sobre el significado de los colores que nunca habías considerado? Cuéntame. Tu respuesta puede ayudar a otra persona que está leyendo los comentarios y aún tiene dudas sobre qué hacer